Olá, muito bom dia a todos. Daremos início hoje à nossa segunda aula do mês de abril, né? De História, né? Aceleração A, B e C, do Colégio João Landim, não é isso? Hoje, gente, nós iremos falar sobre as revoluções inglesas, né? Os princípios do liberalismo, assim bem como também falamos sobre o iluminismo, né? Cujo objetivo é identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo, tá? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. O que vem a ser o iluminismo? Ele foi um movimento intelectual difundido no século XVIII lá na Europa, né? Ele buscava explicações racionais para o comportamento humano e o desenvolvimento dos povos, né? E, obviamente, tinham as ideias iluministas, né? Vamos ver. Também influenciavam as lutas contra o sistema colonial. Nas 13 colônias inglesas da América do Norte, elas inspiraram uma série de revoltas contra os desmandos da metrópole, que culminaram em 1776 a Declaração de Independência. Os valores iluministas. Defendidos pelos líderes da independência dos Estados Unidos, restringindo-se a liberdade de comércio e a igualdade de direitos entre colônias e metrópoles, eles não se estendiam aos escravos que continuaram sem liberdade e às mulheres, nem aos indígenas que não tinham direito à participação política. Então eles queriam, né? Era só para a classe burguesa, né? Eles só queriam para eles. E os escravos continuaram na mesma coisa e os indígenas e as mulheres têm os seus direitos. Ok? Os iluministas, eles defendiam que todos os homens nasciam livres e iguais. Essas ideias ameaçavam a sociedade estamental e o absolutismo do antigo regime, baseado na desigualdade entre os homens e pela submissão ao poder real. Quer dizer, o rei era tudo, né? Entre os teóricos políticos iluministas, destacam-se alguns deles. Por exemplo, John Locke, para que o Estado deveria garantir a propriedade privada e a liberdade individual. Montesquieu, teórico da divisão dos poderes. Voltaire, defensor de uma monarquia ilustrada. E Rousseau, defensor de um governo de base popular. Entre as ideias econômicas liberais, destacam-se os fisiocratas, né? Segundo o qual a única fonte de riqueza é a terra. O liberalismo econômico, para quem o trabalho livre é a origem das riquezas. Ambos defendiam que a economia se autorregula naturalmente, não devendo, portanto, sofrer interferência do Estado. Né? Falando isso. Só que, falando dessa questão da interferência do Estado, né? O liberalismo ainda hoje é discutido em diversos debates econômicos. As crises econômicas mundiais trouxeram à tona o debate sobre a necessidade dos Estados no controle e na regulação dos mercados. Então, naquele tempo, né, ele queria que não deveria sofrer interferência dos Estados, né? Já hoje é uma preocupação mundial que sim, deve existir essa preocupação, né, para uma regulação dos mercados. E nós vemos aí, gente, notadamente com essa questão, vamos entrar agora na questão da Covid, isso é uma guerra, uma batalha comercial também, tá? Muitos críticos aí dizem que, e eu particularmente também acredito, que essa Covid ela foi criada em laboratório pelos chineses. Para quê? Uma guerra comercial. Qual o país
que tem a maior economia do mundo são os americanos, né, os Estados Unidos. E a China, por ter 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, população imensa, o território não é tão imenso. Por exemplo, o Canadá é maior do que um território, né, maior do que a China, né? A China é um país, é grande, mas tem a população maior do mundo, 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, certo? Então eles querem crescer a economia, quer ser a primeira, né? Então muitos ficam, como eu, acredito que alguns de vocês, pensando que realmente foi criado num laboratório, né? Porque existe uma guerra comercial. A ambição dos homens, né, por poder, por lucros, né, dinheiro, gerou isso aí, né, uma crise mundial, tá? E a gente vê aí aos olhos da cara, a China está controlada, essa doença lá, né? E nosso país que não estava preparado, despreparado, né? Como sempre, estamos sofrendo aí, morre todo dia 3.000 pessoas, é infectada 100 e tantas mil pessoas por dia, né? Quer dizer, é uma catástrofe, enfim. Então, já tempos atrás já existia essa questão da guerra comercial, tá certo? Então, foi isso. A nossa aula de hoje nós falamos sobre o que foi o iluminismo, né? Falamos também os teóricos, as pessoas que participavam, que eram os críticos do iluminismo, que buscavam melhoria para a população, né? E falando também das ideias econômicas e liberais, bem como também dos valores iluministas, né? E, como diz também, as ideias iluministas exercem até hoje uma enorme influência na forma como compreendemos a política, a sociedade, a economia e a religião, né? Então, é isso. A nossa aula de hoje nós falamos sobre diversos aspectos, né, da Revolução Inglesa, os princípios do liberalismo e identificamos os principais aspectos também do iluminismo na sociedade mundial, ok? Então, a todos bons estudos e eu vou elaborar uma atividade, vai estar lá no Google Forms e prestem atenção, gente. Faça direitinho as devolutivas para a nota de vocês, é muito importante, né? Você vai no Google Forms lá, bem simples, marca a questão, identifica primeiro, né, com o seu nome completo, a sala a qual você pertence, A, B ou C, marca lá e responde. E até porque a pergunta de hoje que eu elaborei são todas objetivas, vocês vão só assinalar, ok? Então a todos e bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.